tiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. A gente caiu e voltou. Hoje em palestra com o Diego, que faz parte da equipe Irmã Sheila de Goiânia. Diego, é um prazer receber você aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E Obrigado. para nós darmos... Oi? Estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos, tudo certinho. Para darmos início, vou fazer a prece e a leitura do Evangelho. Então, nesse instante, vamos acalmar os nossos corações, desanuviar os nossos pensamentos e rogar ao Pai Celestial que se faça presente nos nossos lares, que se faça presente neste momento onde quer que nós estejamos, ao lado das pessoas com as quais nós pedimos amparo, auxílio, proteção. Que neste instante a espiritualidade amiga se faça presente, iluminando os nossos caminhos, iluminando a nossa reunião, caminhando conosco. Senhor, Pai de amor e infinita bondade, confiante da Tua presença, e pedimos permissão para iniciar mais uma atividade. Que assim seja. Indissolubilidade do casamento. Capítulo 22. Não separais o que Deus juntou. Também os fariseus vieram ter com ele, para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem pedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde os princípios o criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só. Não separe, pois, o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu muitas despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério. Imutável só o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morreram. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época é adultério no outro país em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o civil, noutros, finalmente, o último basta.
E passamos agora a palavra para o Diego, que vai falar para a gente sobre a lei de destruição, né? Será que é uma lei divina ou humana? Boa noite para todos, boa noite para todo mundo. Espero que esteja todo mundo me ouvindo bem. Está todo mundo me ouvindo bem daí? Está tendo algum problema? Não. O áudio está chegando para vocês? Tá chegando. O celular está com alguns probleminhas de áudio, mas vamos lá. Então, bacana poder ter a oportunidade de estar aqui, né, com o centro de Hidrolândia, né? Para quem não sabe, minha família é toda de Hidrolândia e tenho bastante conhecidos aí. E é muito bom também nesse momento, né, de quarentena, essa possibilidade de aproximação, né, de ter contato com centros de outros lugares que talvez na rotina aí seria impossível, né, ter esse contato, não seria tão fácil, mas é muito bom poder estar executando aí a atividade com vocês. E hoje o tema escolhido, né, trata bastante, né, será que a gente está falando, né, de destruição ou será que a gente está falando de uma causa, de uma coisa humana, né, de um problema que ele é humano? Será que nossas ações, as decisões do homem, elas têm consequências diretas ou será que muitas vezes é apenas um capricho divino, né, se a gente for olhar dessa forma, né? Bom, eu particularmente, né, com a palestra de hoje, a minha proposta não é que a gente também se sinta preso ou de alguma forma saia daqui, nossa, realmente está tudo perdido, está tudo errado, está danado, não vai ter solução, nós estamos condenados. Não é isso. Acho que a proposta é muito mais reflexiva, né? Porque o Livro dos Espíritos, apesar de suas quase 170 anos, né? Quase 170 anos de publicação, 180, se não me engano, ainda é muito atual, ainda é muito recente, né? Ainda muito tem temáticas que até hoje o ser humano ainda não conseguiu, vamos dizer assim, superar. E algumas dessas leis, né, tá na parte ali do Código de Leis, né, ou seja, da parte terceira do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, trata basicamente, né, de algumas, vamos dizer assim, de algumas regras ou algumas das noções de como que funciona a relação humana e o que devemos fazer para evitar certos problemas ou até para conseguir melhorar aí o nosso processo evolutivo e até mesmo melhorar enquanto sociedade. A lei de destruição, no meu livro dos espíritos virtual, tá, gente? Eu sempre uso a mesma versão da federação, tá? Tá no site da própria FEB, eu sempre utilizo essa porque eu acho que é a versão universal, todos que tiverem podem utilizar e seguir. Tá no capítulo 6º, né, da lei de destruição. E tem ali alguns tópicos, né? Alguns desses tópicos, hoje em dia, apesar de não parecer, eles são pontos que são interessantes para a gente poder fazer algumas comparações aqui, por exemplo, né? Duelo, pena de morte, são coisas que supostamente não existem na nossa sociedade, né? Então, muitas vezes a pessoa olha essa lei de destruição e pensa assim, mas isso aqui é um conhecimento para muito tempo atrás, não cabe mais hoje. Muito pelo contrário, isso é muito atual, ainda existe de outras formas dentro da nossa sociedade, mas ainda existe, né? E é muito importante que nós tenhamos um debate amplo sobre ela, principalmente nesse momento em que nós estamos passando por algo que de alguma forma parece ser um castigo, parece ser uma punição. De alguma maneira, né, o que a gente vê aí na mídia, nas televisões, nos jornais, nos debates, né, na internet, é uma coisa do tipo assim, eu acredito ou não acredito, eu acho que é um problema, eu não acho que é um problema, eu acho que é uma coisa pior do que realmente é. E muitas vezes aí nessas nossas explicações, principalmente nós que somos cristãos, vem aquela noção de, isso daí é um castigo de Deus, é uma coisa que não tinha como a gente controlar, não tinha como a gente prever, e Deus está querendo fazer isso com a gente para a gente acabar de vez
com alguns problemas e vamos todo mundo sair limpo, perfeito depois da quarentena. Acho que a lei de destruição vai ajudar a gente a entender que é um processo que não é só de Deus e também não é só do homem. E da mesma forma, né, vamos dizer assim, tem decisões aí nesse meio tempo que muitas vezes cabem muito mais aos homens, cabem muito mais a nós enquanto seres humanos, né, aqui na nossa sociedade, do que necessariamente culpar aí só a figura divina, né? A título de curiosidade, vamos lá, né? A lei de destruição, ele fala primeiro aí da necessidade, né? Se é necessário você destruir ou se não há necessidade de destruir. Se destruição é uma coisa que você precisa dela ou se você não precisa. Eu sempre gosto de falar que, para a gente falar de destruição, a gente tem que voltar na lei de Lavoisier, né? Que é a lei natural. Né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso é uma lei natural, tá, gente? Uma lei um princípio físico do nosso planeta e ele rege vários níveis científicos, né? Desde a produção energética até mesmo aos diversos tipos de trabalho, né? Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós aqui não estamos falando de destruição apenas do tipo assim, destruiu, acabou. Porque se a gente aceita esse princípio hoje, a gente está tomando como base apenas uma ideia materialista muito superficial, de que a morte é o fim ou de que a destruição de algumas coisas no planeta simplesmente destruiu, acabou. Não tem jeito, não é bem assim. Como o próprio Lavoisier coloca, todas as ações elas têm reações. Uma parte essencial da doutrina espírita. Então, tudo tem um porquê, até mesmo a destruição. Para que surjam coisas novas, muitas vezes nós precisamos destruir as coisas antigas. Nesse primeiro tópico, né, nesse primeiro capítulo aqui da necessidade da destruição, da necessidade, vejam bem isso. Para que é necessário a gente destruir? Deixa bem claro, a necessidade da destruição ela existe no princípio de que para você ter novos resultados, muitas vezes você precisa sair daquilo que você estava fazendo antes. Então, para você conseguir chegar a um novo lugar, você precisa sair de onde estava antes. É destruição, de alguma forma é. E muitas vezes isso acontece de maneiras que nós não gostamos muito. Isso é fato. Vamos colocar exemplos aqui, né? Vamos colocar exemplos. Vamos supor que até hoje nós estivéssemos dependentes das máquinas de datilografia ou das máquinas de escrever para produzir trabalhos. Em plena pandemia. Não dá? Já pensou? Hoje nós estamos vivendo a pandemia de uma forma totalmente diferente que as pessoas que viveram no início do século XX a peste espanhola, né, da gripe espanhola, viveram. Por quê? Hoje a gente tem os computadores, a gente tem aqui um aparelho, né, que eu estou aqui, a Amanda está lá em Hidrolândia, gerenciando aí a reunião do Centro Espírita e várias pessoas estão tendo a possibilidade de participar sem, assim, vamos dizer assim, sem custo nenhum. Ou seja, quem já tem os equipamentos, os acessos, pode vir aqui e estar no conforto do celular seguro acessando. Mas para que isso acontecesse, teve que acontecer uma destruição anterior. Você teve que tirar o homem da máquina de escrever, do rudimentar, do papel, da única forma de comunicação ser mecânica e passar ela para um meio virtual. Então, a destruição, ela acontece, gente, independente vamos dizer assim, independente de Deus ou não. Ele é um princípio natural. Então, quando o Kardec coloca isso aqui como da lei de destruição nas leis naturais, é porque realmente é uma lei natural. É uma parte da natureza que uma parcela de costumes, de comportamentos, eles deixarão de existir para que outros venham. Então, primeira coisa, a destruição ela faz parte de todos os níveis que nós vivemos, independente de tudo. Então, qualquer tipo de ação ela vai gerar uma reação. Então não tem como. Então o princípio da destruição ele é um princípio natural, antes de mais nada. Claro que aí voltamos ao que é Deus, né?
Deus, como o próprio livro dos Espíritos coloca, né, a causa primária, né, de todas as coisas. Então, todo tipo de destruição vai ter um princípio divino. Se está sendo destruída é porque tem algum motivo. Aí a gente vai começar a entrar num outro ponto que é muito importante. Quando isso se torna abusivo? Porque também não é só sair destruindo as coisas, né? A esmo, e não, vamos destruir tudo então, vamos acabar com o planeta, vamos acabar com as florestas, vamos construir casa em tudo quanto é lugar. Tudo nós temos que fazer diferente, temos que melhorar, acho que tudo tem o seu tempo e tudo precisa ser muito bem pensado, né? Claro que quando lá no passado as máquinas de escrever foram sendo substituídas por coisas novas, houveram sacrifícios, mas apresentou-se naquele momento novas possibilidades. A destruição, ela só vai ser uma coisa positiva, só vai ser uma coisa boa a partir do momento que ela traz a oportunidade de melhorias para todos. A destruição que ela acontece a esmo ou acontece apenas a bel prazer das pessoas passa a ser crueldade. É uma coisa que o livro dos Espíritos coloca muito bem, que é um dos grandes problemas, né, da nossa sociedade, é que no meio de alguns casos de destruição, ou meio de conflitos, ou onde normalmente a gente começa a ter grandes problemas relacionados a algo que supostamente é destrutivo, surge o ímpeto humano da crueldade, que é uma verdade. Por exemplo, a gente sabe que nessa época agora que nós estamos de pandemia, tem muita gente aproveitando o momento para tentar lucrar ou se dar bem. Não sei se vocês podem pegar aí o celular de vocês e acessar o YouTube, vocês vão ver várias pessoas que estão fazendo vídeo de como lucrar na época da pandemia, né? Ou como se dar bem. Tem vídeo que está escrito desse jeito. Então, assim, todo princípio de destruição, ele só faz sentido a partir do momento que ele está sendo utilizado, vamos dizer assim, para uma ferramenta de melhoria. Ainda assim, o próprio Kardec coloca que é uma necessidade, em alguns níveis, é uma necessidade humana. Porque a partir de determinado nível, a evolução ela passa a ser um processo natural. A partir de determinadas energias, passa a ser um processo natural, em que você deixa de necessitar de mudanças extremamente violentas, como acontece aqui no nosso planeta. Até a própria lei de destruição vai colocar por que acontecem coisas tão violentas, por que acontecem mudanças, rupturas que elas são tão violentas. A nossa necessidade. Vamos pegar, por exemplo, vamos voltar um ano atrás da pandemia. Vamos voltar um ano atrás. Não vamos 10, não vamos 15, não. Vamos voltar um ano só. Quais eram as notícias que nós tínhamos? Problema ambiental, uma aceleração na destruição dos recursos naturais do planeta. Recursos, gente, como a Amazônia, que eles não são renováveis. É uma coisa que está até aqui no próprio livro dos Espíritos, né, na destruição da natureza, que é uma ação humana. Deus não manda você destruir floresta, gente, pelo amor de Deus. Deus não manda você danificar o planeta. A lei de evolução, a marcha para o progresso, aqui na própria lei natural também, a lei de progresso, fala muito bem isso, que olha, a lei de progresso é o homem aprender a conviver em sociedade e principalmente, né, a utilizar com sabedoria os recursos que tem. Estava fazendo justamente o contrário. A gente teve queimadas na Austrália, a gente teve queimadas na Amazônia, a gente teve problemas lá, não sei se vocês chegaram a ver as imagens do que estava acontecendo no Polo Norte com relação ao aumento do buraco da camada de ozônio, e você vê casos lá de ursos polares subnutridos vivendo na Terra. Animal que viveu a vida inteira nos países ali mais próximos ali ao círculo do Ártico, né? Animais que tinham o costume de viver no gelo, vivendo na Terra, magros, porque não era o habitat deles. O que o homem estava fazendo de destruição? Isso é um processo natural do próprio planeta? Não. O planeta não suporta isso. Não tem como isso ser um processo natural. E ainda assim, o que era a nossa ideia de liberdade? O que era, já começamos falando de lei de destruição, e agora a nossa preocupação é porque estamos presos em casa e sem liberdade.
Até 3 anos atrás, até um ano atrás, qual que era a nossa noção de liberdade? Eu vou viajar, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter mais coisas, eu vou comprar mais coisas, eu vou ter... Isso vai ser minha liberdade. Utilizar o recurso monetário não é uma coisa ruim. Você enriquecer não é uma coisa ruim. Você consumir as coisas boas também não é uma coisa ruim. O problema é que isso começou a se tornar exagerado. O problema é que o planeta começou a não suportar isso. A gente começou a ter problemas em suportar a grande quantidade de consumo que tinha. Tem vários documentários, como por exemplo Escolarizando o Mundo, que falam que para a gente manter um ritmo de consumo que nós temos hoje, que é o padrão americano, a gente teria que ter 7,5, acho que ou 7,25 planetas Terra. Não temos, gente, só tem um. E isso é o contexto que o homem entrou para uma pandemia. E agora a gente, dentro da pandemia, a gente percebeu que muita coisa era de uma certa maneira exagero. Por exemplo, tá, eu ia viajar 15 vezes no ano. Tenho canais de várias pessoas aqui que viajam o ano inteiro. Cada semana está num lugar diferente. Nunca cria raízes, nunca volta para dentro de si. E aí? E onde que o ser humano vai com esse comportamento? E quantos indícios de guerra, gente? Por conta de recursos naturais. Coisas que também não são renováveis, que quando acabar, acabou. Como, por exemplo, petróleo. Quando acabar o petróleo, gente, acabou. O planeta talvez nunca mais produza. E demoraria ali coisa de 2,5 a 3 milhões de anos para ter de novo. Então, aonde a gente vai chegar nesse tipo de destruição abusiva? Onde o homem vai? E é uma destruição humana. Não tem princípio divino nenhum falando assim, olha, consome tudo mesmo, gasta o planeta inteiro mesmo, que aí eu quero ver. Em compensação, o amor de Deus é tão forte, é tão bonito, que ele nos dá ferramentas para superar isso. Ainda assim, Deus envia ferramentas para a gente superar isso. O próprio livro coloca aqui que são os flagelos, que é o problema, as consequências, para que, olha, é igual um pai, né, faz com a criança. Ele olha assim, às vezes é uma coisinha boba, né, fala assim, se ele encostar o dedo dele, ele vai levar um choquinho, mas vai ser bom que ele nunca mais, esse choquinho não vai matar ele, mas ele nunca mais vai pôr o dedo ali. É exatamente esse problema. O flagelo, muitas vezes, não é a crueldade. Muitas vezes uma pandemia dessa, ela aparece como um flagelo. É um problema que ele olha e fala assim, tá vendo? Não é uma coisa legal o que você está fazendo. Tem uma consequência. E você pode melhorar, você pode agir melhor. Nós entendemos como castigo. Nós achamos que isso que está acontecendo é uma destruição e é um castigo e é um problema. Ficar em casa é um castigo. Essa frase em si já é o problema. Ficar em casa não deveria ser o problema. O governo deveria chegar amanhã e falar só todo mundo tem que ficar em casa, vai ser um motivo para comemorar. Para a gente pensar assim, nossa, olha que beleza, eu vou ficar na minha casa. E temos condição para isso, temos uma sociedade que vai entender isso, que vai suprir as próprias necessidades de quem precisa mais, e vamos ficar em casa para proteger aqueles que não podem ficar em casa, porque senão o mundo para também, quem trabalha na rua, e deveria ser uma coisa boa, não é. O ser humano encara como um castigo, como um flagelo, como um problema. Por quê? A nossa pequenez humana, até hoje nós estamos ligados à liberdade, ao consumo, a estar na rua, a estar gastando, a estar abusando. E a gente era abusivo de várias formas. Faz um exercíciozinho aí, pequeno na sua cabeça. Nos últimos 3 anos, aliás, vou até mais longe, nos últimos 6 anos, quantas reuniões de família que você não chegou e estava todo mundo no celular? Ou almoço em família, ou festa, vai na festa que tem a possibilidade de reunir todo mundo, está todo mundo no celular. Agora que você não tem a possibilidade de fazer a festa, você acha que isso é um problema. Você acha que é um castigo, é um flagelo, é vamos dizer assim, nossa, agora eu quero muito ver todo mundo, eu quero muito encostar, eu quero abraçar, eu quero estar perto, eu quero conversar, e eu não posso. Agora eu não posso, agora não tem jeito, agora não tem solução. E aí? E agora passa a ser um problema. Agora passa a ser uma dificuldade. É onde entra a grande bondade divina. É para você aprender que isso está te acontecendo. E eu vou te dar as ferramentas para superar isso. Eu vou te dar possibilidades de superar isso.
O ser humano tem total capacidade de resolver os problemas hoje em dia. Para analisar, nesse meio tempo, quantas coisas a gente estava fazendo errado que a gente não refletiu. Quantas medidas de saúde, valorização, por exemplo, de pessoas que muitas vezes a gente não dá valor, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão trabalhando aí dia e noite, muitas vezes em turnos aí muito loucos para conseguir manter a coisa funcionando. A gente muitas vezes não valorizava isso. A gente não valorizava reuniões de família, a gente não valorizava o contato, a gente não valorizava a possibilidade disso, a gente valorizava muito mais outras coisas. Não, que felicidade encontrar família, o que? Felicidade final do ano, passar uma semana na praia, passar um mês sei lá, na praia não sei aonde, e já tinha até as praias que dão status, né? Tem isso também, né? Tem as viagens que dão status e as viagens que também não dão status. E visitar o parente no interior é uma coisa que não dava muito status. A galera não ligava muito. Né? Ver parente. Isso não é viagem para postar no Instagram. Agora a gente está vendo que, por exemplo, você não pode fazer isso. E aí? E onde a gente vai parar? Então a gente vai botar a culpa dessa destruição que está acontecendo na sociedade em Deus? Gente, Deus não invadiu a floresta para ter contato com os animais de uma forma abusiva, invadiu a vida silvestre e se contaminou por um vírus que entre os animais não provoca nada, mas entre o humano ele é letal, ele é altamente contagioso. Infelizmente não foi Deus que fez isso. É o próprio ser humano. É o próprio homem que vai lá e destrói as florestas, que vai lá e destrói a camada de ozônio, que vai lá e destrói o habitat natural dos animais, quebra o equilíbrio do planeta, quebra o equilíbrio natural das ações, em nome de um progresso que não está previsto em lugar nenhum, que é muito mais destruição do que progresso, e começa a ferir as próprias leis de sociedade, que é o quê? Você está aqui para conviver com essas pessoas, para conviver em harmonia com o seu planeta, com a sua sociedade. E o que acontece? A gente tem consequências. É princípio físico, gente. A lei de Lavoisier, toda ação ela vai gerar uma reação, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente transformou um contato numa doença. E agora estamos vivendo as consequências dela. E pior, a gente já sabe o que provoca, sabe quais são as consequências e ainda estamos teimando em não aceitar as ferramentas que Deus nos dá para superar. Olha, estou te dando máscara, estou te dando estudiosos, pessoas que são iluminadas a estudar todo santo dia para dar orientação para vocês, o que vocês têm que fazer. E vocês não estão ouvindo, gente. Pelo amor de Deus. Todo dia Deus dá infinitas possibilidades para que você encontre respostas, encontre soluções. Mas se você não ouve, continua sendo destruição, continua sendo problema. Aqui na própria lei de destruição fala muito das questões das guerras, dos conflitos, né, de por que eles acontecem. Aqui fala até da peste. Tem um tópico para a peste, tá? É claro que, gente, vamos lembrar que século XIX, né, já tinha tido peste negra, já tinha tido vários outros problemas de peste também, pestes globais. Ainda ia viver nos Estados Unidos, ainda ia viver na Espanha, outras pestes que mataram pessoas. Então, e viver peste naquela época era uma coisa assim, nada de respirador automático, nada de UTI, nada de medicamento para aliviar a dor, nada disso. Meu amigo, pegar peste era pânico. Era pânico. Tanto é que você não precisava nem inventar muita história para o povo ficar em casa trancado. Já indício de peste já era Deus por si, né? E cada um por si, Deus por todos. No entanto, a sociedade evoluiu tanto que hoje a gente pode enfrentar um problema de pandemia dentro da nossa casa, ainda mantendo todo o contato possível, executando várias atividades, como essa que nós estamos executando agora, por exemplo. Então, acho que o ser humano tem que tirar um pouco o olhar da destruição como punição e começar a pensar qual que é meu papel nisso? O que eu posso fazer a partir disso agora? Como eu vou melhorar? Como é que eu vou encontrar soluções no meu dia a dia para ajudar nesse processo, ajudar a melhorar esse processo do planeta, né? Como que eu vou... E agora a gente está nessa de cuidar de mim é cuidar do próximo.
Porque eu também não fico, vamos dizer assim, eu também não fico em casa, não é para proteger só eu, porque eu posso ser um vetor de contaminação para outra pessoa. E às vezes, para mim, eu, Diego, com 30 anos de idade, não é um problema. Para uma pessoa que tem bronquite, tem a mesma idade que eu, é. E eu posso, muitas vezes, um contato muito bobo com essa pessoa, na imprudência minha, provocar uma maldade para ela. Então, nesse momento, cuidar de si é cuidar do próximo. E o Divaldo coloca no Illuminati, o livro dele, que é uma grande dificuldade nossa. Buscar dentro de si e estar sozinho com você mesmo. Então, se tem um conselho que eu posso dar, aproveita esses momentos que muitas vezes não tem festa, que não tem bar, que não tem passeio, que não tem... E fica em silêncio com você mesmo. Mas é o silêncio mesmo. De volta eu falo que é o deserto interior, que todos os sábios, inclusive Cristo, precisaram passar pelo deserto. Muitas vezes a gente está encarando como destruição, como problema, como castigo, uma coisa que é oportunidade. Pelo amor de Deus, gente, não estou falando que é uma coisa boa que está acontecendo, porque não é, tá? Não é bonito, não é bacana, não é romântico, não é nada disso. Tem muita gente morrendo, isso é muito triste. Mas para quem tem a possibilidade de parar e refletir, é hora de refletir. É hora de pensar, é hora de... Olha, se ficar em casa é um problema para mim, por que é um problema para mim? Por que é um problema eu estar em silêncio? Por que é um problema eu não poder sair? Por que muitas vezes é um problema? Às vezes você está em casa e fala assim, eu estou em casa, mas eu não consigo passar tanto tempo com a minha família. Esse é problema. É sua família, é seu lar, é sua casa, são as pessoas que você ama. São as pessoas que você planejou estar aqui encarnado com elas. E se você planejou estar aqui nesse momento, nada está acontecendo por acaso. A destruição, como eu falei, ela não ocorre por acaso. E Deus dá todas as ferramentas possíveis naquele momento para que nós consigamos sobreviver a ela. Então, se você tem a possibilidade de passar por um momento de pandemia de uma forma tão, talvez assim, tão mais iluminada, eu acho que faça isso. Busque dentro de você essas respostas. Aproveite a destruição que você tem que fazer para se reconstruir depois, para juntar esses pedaços. É muito difícil, com certeza é muito ruim não ter contato, é muito ruim não ter algumas possibilidades, é muito ruim, às vezes até muito, dá muito medo ter que sair de casa e trabalhar, a maioria das vezes até que já fazer isso agora, ainda no meio dessa loucura toda, ter que sair todo santo dia e trabalhar, eu sei que isso é muito pesado. Mas fazer isso na melhor consciência possível e seguindo todas as possibilidades de segurança e principalmente de respeitar o próximo, talvez seja a principal mensagem disso. Se tem uma coisa que fica bastante clara na lei de destruição é isso. Só acontece para vir algo novo. Só acontece para vir algo novo. E o ser humano já teve várias possibilidades durante a história de reconstruir. A gente teve várias pestes e pandemias antes de grandes guerras. Ainda assim, o homem decidiu caminhar para a guerra. E o resultado não foi outro. Então, talvez agora, com tanto conhecimento, com tanta leitura, com tanto livro, tanto estudo, talvez um homem possa aproveitar um momento de reflexão e sair melhor. E eu acho que todo mundo tem plena capacidade de sair melhor. Todos temos a capacidade de sair, nem que seja um pouco melhor, nem que seja pegar aquele livrinho ali, espírita, que está ali no canto ali, que você ganhou muitas vezes, e está ali esquecido, né? Perdido, e tem uma lição muito importante para você. Às vezes pegar o livro dos espíritos, o evangelho, pegar a Bíblia, né? Que nunca leu a Bíblia, cristão que nunca pegou a Bíblia para ler, que nunca pegou as palavras ali para dar uma folheada, pessoas que estão com você, porque a gente também nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente nunca sabe quais são as próximas provações. Eu acho que meu tempo foi, né, Amanda? Foi, né? É. Eu agradeço muito a Amanda, ao centro, pelo convite, tá? Estou sempre à disposição para falar, para conversar, para dialogar. Quem quiser me procurar também para um diálogo, estamos aí. Estou com bastante tempo também. E eu agradeço
a oportunidade da fala. Nós agradecemos muito a sua fala, né? Acho que levou a todos muitas elucidações sobre o momento que nós estamos vivendo e, na verdade, a causa, né? Qual é a grande causa do momento em que nós estamos vivendo? Então, é algo para nós meditarmos, né? Meditarmos e nos sentirmos melhores, né? Nos melhorarmos, porque acho que o mais importante é percebermos que não devemos lamentar o que passou, mas mudar o que está por vir, né? Então, o que está por vir depende muito das nossas atitudes, e isso nós já sabemos. Então, nesse instante, agradecidos pela oportunidade, do conhecimento, do aprendizado desta noite, rogamos ao Pai que estenda suas mãos sobre toda a nossa humanidade. Rogamos ao Mestre Jesus que se faça presente nos hospitais, nas casas de recuperação, nas nossas casas, nos dando amparo, proteção, paciência, toda a estrutura necessária para passarmos por esta pandemia, de forma a aprendermos com ela e a não nos revoltarmos. Neste instante, agradecemos a espiritualidade amiga, que se faz presente em nossos lares, que se faz presente em nosso planeta. Rogamos, em benefício das águas, para a fluidificação na casa de cada um dos nossos irmãos. E assim, com sentimento de gratidão, de paz, de tranquilidade, encerramos mais uma palestra da noite de hoje. Que assim seja. Agradecemos, né, a todos que estiveram conosco, que nos levaram a refletir e convidamos a todos para estar conosco na sexta-feira, no mesmo horário, com a nossa amiga Jerusa. Muito obrigada.